Uma das atividades interessantes do Edmodo para a avaliação, seja esta formativa ou seja esta sumativa, é a possibilidade que ele nos dá de criar um quiz ou um teste. Quando acedemos a esta parte, somos deparados com duas situações: ou criamos um quiz completamente novo, ou então poderemos ir buscar um quiz que já tenhamos criado anteriormente. Inicialmente vamos criar um de raiz. Esta é a interface que o Edmodo disponibiliza para criarmos um quiz. Nesta parte aqui vamos atribuir o nome ao nosso quiz. Depois, aqui nesta parte, vamos atribuir o limite de tempo, ou seja, o tempo que nós vamos disponibilizar aos nossos alunos para eles realizarem o nosso teste. Vamos dar aqui uns 30 minutos. E depois somos colocados aqui nesta parte, onde poderemos definir que tipo de perguntas é que nós queremos disponibilizar ou colocar aos nossos alunos. O Edmodo tem algumas limitações a este nível, porque só permite 5 tipos de questões diferentes. Escolha múltipla, verdadeiro e falso, resposta curta, ou então preencher espaços em branco, ou ainda itens de correspondência. Vamos explorar cada um destes itens e podemos começar pelo primeiro. Escolhemos escolha múltipla e adicionamos então a nossa primeira questão. Ok. Nesta parte, estamos dentro de uma questão do tipo de múltipla escolha. Aqui colocamos a nossa questão em si. Nesta zona, vamos colocar as respostas que nós pretendemos. E se quisermos acrescentar mais itens à nossa resposta, neste caso só tem 2, eu vou acrescentar mais um item. Adicionamos aqui mais um item. Pronto. E neste momento eu já tenho a minha pergunta com 3 itens. Se quisesse adicionar 4, 5 e 6, o Edmodo vai permitindo isso. Depois disto, temos que definir qual é que é a nossa resposta correta. Por omissão, o Edmodo seleciona esta primeira resposta, sempre como sendo a resposta correta, mas neste caso o nosso dispositivo de entrada é o rato e temos que a selecionar. Chamo a atenção aqui, é um pormenor importante, é que se nós escolhermos a primeira resposta como sendo a resposta certa, embora aqui apareça a possibilidade de nós gerarmos questões aleatórias, ou seja, ele vai gerar realmente as questões aleatórias, mas tem a ver com o número de questões que realmente nós colocamos aqui. Okay? Aqui sim, ele gera um aleatório e o número de respostas ou a ordem das respostas vai ser diferente de aluno para aluno. No entanto, aqui a forma como aparecem as nossas respostas são sempre as mesmas, o que quer dizer que se nós deixarmos a primeira sempre, os alunos vão se aperceber que está na primeira e vão pegar e vão escolher sempre a primeira opção como sendo a resposta correta. A minha questão está completamente pronta, só falta agora nós decidirmos quantos pontos é que vão ser atribuídos a esta questão. Bom, vou atribuir 10 pontos a esta questão. Okay. É muito importante, o Edmodo tem algumas falhas, é muito importante que depois de nós termos atribuído a pontuação para a nossa questão, que saiamos daqui no fundo desta caixa de texto. Eu normalmente utilizo o tab, mas poderemos fazer isto para que ele possa gravar esta pontuação. Reparem que eu atribuí aqui os 10 e agora já tenho aqui a dizer que este teste vale 10 pontos. Depois temos inserido o nosso nome do teste e temos atribuído o tempo que queremos. Poderemos aqui nesta parte adicionar uma informação sobre o nosso teste, que é algo que lhes vai surgir quando eles começarem a resolver o teste. Irá aparecer esta informação no início do teste e poderemos colocar alguma informação que seja pertinente. Depois da nossa questão completamente pronta, poderemos adicionar mais questões. Neste lado aqui, poderemos adicionar através do botão mais ou então de o carregar. Mais à frente vou explicar qual é a diferença entre o mais e o carregar. Agora, adicionei uma questão, vou escolher verdadeiro ou falso. Neste caso, a nossa resposta é falsa e, como tal, temos que mudar aqui o valor para falso.
Agora vamos adicionar uma nova questão. O tipo de resposta curta é aquela resposta em que o professor pode perguntar ao aluno algo que pretende que ele escreva e depois será uma questão, como é óbvio, que o professor mais tarde terá que corrigir. Depois da nossa questão elaborada, temos só que pegar e definir qual é a pontuação que nós queremos atribuir para esta questão. Volto a referir que é muito importante que nós, no fim de termos colocado a pontuação, que saiamos desta caixa de texto, porque senão ele não atualiza a pontuação aqui no nosso teste. Vamos adicionar outro tipo de questão, neste caso o preenchimento em branco. O preenchimento em branco é muito simples. No entanto, por vezes gera aqui alguns problemas aos alunos no que diz respeito à forma como eles escrevem a palavra. Nesta parte aqui, colocamos o texto que nós pretendemos e quando nós pretendemos que o aluno insira uma determinada palavra, o que nós fazemos é colocar o underscore e aqui é o local onde o aluno vai ter que escrever. Ou seja, neste ponto aqui, eu pretendo colocar aqui um espaço em branco para que o aluno responda à questão que me interessa. Neste caso, então, eu vou utilizar o underscore e reparem, nós aqui temos o que nós estamos a escrever e aqui em baixo temos o que é que os alunos, na realidade, vão visualizar. Então, ao utilizar o underscore, somos deparados aqui com uma caixa de texto. Continuamos a escrever. Reparem, cada vez que a gente coloca aqui um underscore, ele coloca aqui em baixo a caixa onde o aluno vai escrever a resposta. E é exatamente aqui, nesta caixa, que nós colocamos a resposta ao que nós pretendemos que o aluno escreva. Pronto, eu decidi escolher este pequeno texto um bocadinho para mostrar algumas das dificuldades que normalmente este tipo de questões de preencher espaços em branco acabam por criar, principalmente a nós professores. Num sistema informático existem, falta aqui a palavra tipos, ok? Acrescentamos. Reparem, voltando um bocadinho atrás, no sistema informático existem dois tipos de memórias. É evidente que se o aluno escrever 2, isto está certo, mas se o aluno fizer algo deste género, a resposta já irá ser errada. Portanto, é preciso ter aqui algum cuidado neste tipo de questões, porque ou as palavras não deixam dúvidas, ou então nós vamos ter alguma dificuldade, porque o aluno pode pegar e pôr o número, em vez de colocar por extenso a palavra que nós pretendemos, e no fundo está certo, e o Edmodo vai corrigir isto como estando errado. Assim como acontece aqui o mesmo, não é? Se o aluno puser memória secundária e em vez de pôr secundária pôr secundaria, não é? O Edmodo vai olhar e vai dar como sendo errada esta resposta. Normalmente o que eu faço, se eu utilizo este tipo de questões, isto aqui também cabe a cada um de nós pegar, decidir se realmente quer usar este tipo de questões ou não. Quando eu utilizo este tipo de questões, honestamente o que eu faço é, no início, aqui, logo no meu início, eu coloco as palavras que eu quero que eles utilizem e digo-lhes para eles utilizarem o copy-paste para não as digitar, porque mesmo digitando eles acabam por se esquecer de um acento e o facto de esquecer de um acento é suficiente para que a resposta esteja errada. Então eu normalmente cá em cima coloco as palavras que eu quero. É óbvio que isto gera aqui um problema, não é? É que nós, ao darmos as palavras, já estamos a dizer uma série de questões ao aluno que o vão ajudar na resposta. Cabe um bocadinho a cada um de nós decidir se realmente quer colocar as palavras ou não. No entanto, quando nós não nos damos as palavras, temos que chamar a atenção que eles não podem dar erros, porque se derem um simples erro, uma troca de uma letra, e o Edmodo já vai dar como errada esta questão. No final, aqui, já não sei se já perceberam, mas aqui em cima nós já temos quais são os pontos que nós vamos dar a cada uma destas respostas. Neste caso eu tenho 4, vou atribuir, por exemplo, 3 pontos a cada uma destas respostas. Muito importante, volto a frisar, sair para que ele possa gravar e para atualizar aqui a nota do nosso teste.
Vamos adicionar mais uma questão, que é a última possibilidade que o Edmodo nos disponibiliza e que é as questões de correspondência. Aqui em cima vamos definir as instruções que nos interessam. Depois de termos colocado aqui as instruções ao nosso aluno, colocamos aqui sobre o lado esquerdo os itens que nós pretendemos. Okay? Já adicionei aqui 3, eu ainda pretendo mais um item, vou adicionar esse item. Deste lado vou colocar as minhas respostas corretas. Depois de termos colocado os nossos itens todos de forma correta, eles aqui têm que fazer correspondência, como é evidente, não é? Depois, mais tarde, o que vai acontecer ao aluno é que estes itens que estão aqui não se mexem e estes aqui são baralhados e são gerados, são colocados de uma forma aleatória. O que o aluno depois tem que fazer no teste é, neste lado que está aqui, arrastar para o sítio correto o item, ou seja, se vai aparecer a memória secundária, por exemplo, aqui, o que ele tem que fazer é arrastar. Ele mexe deste lado e não deste lado. Aqui ele não mexe nada, só mexe aqui deste lado. Por último, tal como a questão dos espaços em branco, agora nós temos que definir quanto é que vale cada uma destas correspondências corretas. Vou atribuir também 3 pontos. Volto a sair para que ele atualize e o meu teste ficou com uma cotação de 55 pontos. Não é o que me interessa, portanto, eu vou ter que refazer um bocadinho esta minha cotação. Vou ao início e vou refazer toda esta pontuação de forma a que eu consiga ter pelo menos uns 100 pontos. Agora sim, o meu teste já está com a pontuação de 100 pontos. Pronto, o teste está praticamente terminado, falta só personalizar aqui algumas questões. Esta parte que está aqui, esta opção, permite que a gente possa mostrar o resultado ao nosso aluno, ou seja, no final do aluno ter submetido o teste vai logo aparecer o resultado. Quando eu estou a fazer a avaliação formativa, normalmente eu mostro os resultados. Quando estamos a fazer a avaliação sumativa, eu não mostro os resultados, deixo ficar isso depois só para a parte final. Aqui, nesta parte, podemos pegar e, no fundo, pôr as questões de forma... Está aqui um randomizar, é uma tradução um bocado esquisita do Edmodo, não é? Mas isto permite-nos que as nossas questões possam sair de uma forma aleatória. E quando eu falo em questões, falo estas questões que estão aqui e não a ordem com que elas vão aparecer. O Edmodo não faz isso, ou seja, aqui dentro ele não baralha, dentro de cada uma das questões, ele não baralha as próprias possibilidades. Estas possibilidades irão aparecer sempre da mesma forma para todos os alunos. O que muda, sim, é a ordem com que estas perguntas aqui vão aparecer. Tendo em conta que eles fazem os testes lado a lado, eu normalmente ativo sempre aqui esta questão. Pronto, por último, podemos ainda atribuir e podemos fazer a previsão do nosso teste. Okay. Aparece aqui o tal sobre que nós colocamos aqui sobre o nosso teste e agora permitia que o aluno começasse a responder ao teste. Aparece-lhe aqui sempre o relógio, as perguntas estão aqui, ele pode avançar aqui na parte das perguntas, como pode avançar aqui nesta parte. Eu vou só avançar aqui um bocadinho para mostrar a tal questão desta questão que está aqui da correspondência. O aluno aqui nunca mexe aqui. Estão a ver? Não sei se repararam, mas esta foi a ordem com que eu coloquei mesmo. Teclado, monitor, RAM e disco rígido, e ele só baralha aqui deste lado. Quando o teste estiver pronto, o aluno faz entregar o teste. Neste caso, ele mostra o número de questões ao aluno que ainda não foram respondidas. Se ele realmente confirmar que quer submeter, o teste é submetido.